Bom, paz do Senhor para todos, os amigos e alunos, da Escola Bíblica Dominical para Todos. Como de costume, nós já é de praxe, nos apresentarmos. Então, eu sou o professor Ricardo. Professora. A paz do Senhor a todos. Seja bem-vindo em mais uma aula. Meu nome é Valdilene. Vamos aprender um pouquinho mais com a Palavra de Deus e a revista. Com certeza, hoje nós estaremos estudando um assunto que não é menos importante. Nós vamos falar de algo que, vamos dizer, no ponto aí, muitos não valorizam, professora? Acham que trabalhar com a parte, se coloca até como a parte inferior, como que as crianças, então, é a parte inferior da congregação. Então, a gente vê aqui no sentido de que as crianças, ela é tão mais importante quanto nós. Por que elas são tão mais importantes quanto nós, professor? Se a gente for ver na história, na escola dominical, começou com eles e eles fizeram uma grande importância. Com certeza, vamos dizer, que as crianças, ela é o princípio, Ela é o princípio da criação, ela é o princípio de uma geração, ela é um princípio de uma nação. Então ela começa-se com as crianças. Ah, mas Deus começou ali com Adão, ele já tinha uma certa idade. Lógico, com certeza, mas você vai ver que depois, quando Adão pecou, a primeira coisa que eles fizeram foi ter um bebê, Sim. Então já veio aí a começo da geração, já começa aí a nascer o primeiro filho, e nós vemos aí que as crianças começam a vir e começam-se a reprodução humana e a terra começa a ser cheia. Então a importância que a criança tem na vida de todos, Sim. Vamos lá, professora. Evangelização das crianças. Aula de número 9, por favor. Texto áureo. Assim também é vontade de vosso Pai que estás nos céus, que um destes pequeninos não se perca. Mateus 18, 14. Verdade prática. A evangelização das crianças é urgente, porque delas dependem o presente e o futuro do reino de Deus. Eu acho muito interessante, tenho certeza que é interessante você pensar nas crianças como o presente, como o futuro. Não pensar nas crianças como o futuro, porque isso se deixa para depois. Então, eles são o presente e o futuro. Com certeza. Como se diz assim, a casa que não tem criança é uma casa... eu vejo como uma casa monótona, Uma casa vazia, uma casa sem vida. Então, você vê que o ministério de Cristo, nós vamos entrar aqui, você vai ver que no ministério de Cristo ele sempre teve assim, do seu lado, a alegria de ter as crianças também o seguindo, porque você vai ver em um dos textos que eu acho mais interessante, na multiplicação dos pães. Na multiplicação dos pães ali você vai ver que ali tinha mulheres, homens, mulheres e crianças. Então ali você vai ver que ali tinha... iam atrás, seguiam Jesus também as crianças, e tem até o texto que nós vamos ler, que ele fala, que está em Mateus 18 e Marcos também 10, ele vai falar a respeito de que Jesus ele pegou uma criança para trazer um exemplo aos seus discípulos. Então é maravilhoso saber que a criança ela era valorizada por Jesus, professor? Então vamos lá. Leitura bíblica em classe. Se encontra em Mateus 18, do 2 ao 6, e Marcos 10, do 13 ao 16, que diz assim: E Jesus, chamando uma criança, o pôs no meio deles, e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos vierdes como uma criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim,
melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha, e se submergisse na profundeza do mar. Marcos. Os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. 14. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, a mim, e não o impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos braços, impôs-lhes as mãos e os abençoou. Olha só, professora, é interessante aqui que você vai ver que no Mateus capítulo 18, verso de número 2, ele fala assim, ó: e Jesus, chamando uma criança, o pôs no meio deles. Aí eu pergunto nessa questão, ali era uma reunião entre Jesus e os seus discípulos, tá? Aí num outro texto você vai ver uma discussão, né? Você vai ver uma discussão a respeito de quem seria maior no reino dos céus. Os discípulos estavam descendo para Cafarnaum e eles entre si eles estavam num debate entre eles a respeito de quem seria maior no reino dos céus, né? Aí o que acontece? Quando eles chegam onde estava Jesus, eles param e automaticamente Jesus, conhecendo, né, o pensamento de cada um deles, Jesus pega e pergunta para ele: o que vocês estão discutindo? O que vocês estão arrazoando entre si? Aí ele pega e chama essa criança e coloca essa criança no colo. E fala para eles que se eles não tivessem a humildade, né, de uma criança, se eles não tivessem a humildade de uma criança, eles não herdariam o reino dos céus. Então, os discípulos eles estavam querendo entre si se passar pelo maior, ou quem era o melhor. Então é um exemplo aqui que Jesus pega uma criança e mostra para eles a simplicidade e a humildade dessa criança. Agora eu pergunto, a criança em si, ela é consciente do seu pecado? Ela já tem a sua consciência de que é pecadora? É isso que nós vamos estar comentando sobre esse assunto, que é o que entra mais em discussão, né? Saber quando a criança ela tem a consciência ou não. Não são todas as crianças, não tem como nós falarmos que toda a criança ela tem uma consciência. Olha só, professora, até o texto Jesus ele diz, né? Ó, quem se fizer como um menino, né? Aquele que não se tornar humilde como uma criança não herdará o reino dos céus. Então Jesus ele não estava dizendo aqui a respeito de que a criança ela era pecadora. Não, ele estava falando que se você não se tornar humilde como ela, se você não tiver a humildade dessa criança, você não vai entrar no reino dos céus. Por quê? Porque a criança ela tem o seu estado, né, que passa da sua maturidade para ela poder saber agora o que é certo e o que é errado. Então ela tem um processo de que vai tornar ela pecadora. Ela nasce num ventre pecador, só que ela vai ter o conhecimento do pecado ou conhecimento da salvação a partir de uma certa idade. Então nós vamos aqui entender como você, né, é formado em pedagogia, estuda, né, trabalha com criança, então mais ou menos tem a noção mais ou menos do período que a criança aqui, você pode se dizer que ela é responsável pelos seus atos ou pelos seus pecados. Vamos lá? A introdução, que diz assim: ao ordenar a pregação do evangelho a toda criatura, Jesus referia-se também às crianças. Ele jamais as deixaria de fora, pois a vontade do Pai é que nenhuma delas se percam, mas que todas se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Vamos, em nossa ação evangelística, empregar todos os nossos recursos para conduzir as crianças a Cristo. Quanto mais cedo elas forem evangelizadas, maior será a sua chance de escapar dos perigos físicos, morais e espirituais que as rodeiam.
Com certeza. Eu acho, tem algo interessante que coloca que nós devemos, os adultos, conduzir essas crianças. Elas nunca vão chegar à verdade, ao conhecimento da verdade, se não tiver um adulto que a conduza. Com certeza. Até, professor, até porque o próprio texto de Provérbios, abre para nós aí. Provérbios 22. Provérbios 22, verso 6, né, se não me falha a memória. Sim. Isso, Provérbios 22, verso 6, que a gente vamos conseguir compreender o texto com base no contexto. Então a gente vai conseguir aqui entender o texto com base no contexto. Vamos lá. Diz assim: instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, olha só, a questão aqui é o ensino. O ensino, ele é ele é algo que ele está voltado aos pais. Então, a responsabilidade de induzir ou ensinar ou levar o menino, a criança, é dos pais. Nós somos responsáveis por eles. Agora, dentro desse contexto, será que eles são culpados pelos nossos pecados? Será que eles são culpados pelo pecado de Adão? Será que eles já têm a consciência do pecado de Adão que está sobre eles? Então aí você vai ver que o texto é bem claro. Ah, mas o texto está falando aqui de ensinar. Instruir, ensiná-los, passar para eles aquilo, o que é salvação ou não, o que é lei ou não, o que é princípio ou não, o que é moral ou não. Então tudo isso engloba aqui no sentido do ensinamento da criança. Agora, professora, o interessante é saber que o judeu, o judeu ele tinha uma forma interessante de ensinar os seus filhos, tá? Por quê? Por que ele tinha essa forma diferenciada? Porque os judeus, é costume até os dias de hoje, quando a criança nasce, a sua mãe, ela já começa a entoar ou louvar ou cantar os hinos de louvor, os hinos de adoração a Deus, e essa criança, tanto no ventre como após o nascimento, ela começa a ouvir, a absorver. Por quê? Porque na psicologia a criança ela é tratada como uma esponja, porque ela vai absorvendo tudo isso em volta de si, é como se diz assim, o mundo, em volta dela. Então ela vai absorvendo, e aquilo que o pai e a mãe for passando para ela, ela vai absorvendo. Aí, nesse contexto, você vai ver que os judeus, a mãe judia, ela já louvava, os hinos da Torá, ou dos salmos, as leis, para a criança ir ali absorvendo. E aí, quando se pegava assim, uma certa idade, quando ela começava a falar, aí já vinha a responsabilidade dos pais, do pai, passar textos, da Mishnah ou da Torá, para ela poder ir já falando, ir ali decorando, e ela ir crescendo passo a passo na presença do Deus de Israel. Então isso era interessantíssimo. Continua, professor, para nós. No tópico 1 diz assim: a criança é pecadora e pode se perder? A criança aí ele traz os tópicos. A criança é nascida em pecado, a alma da criança está em perigo e a questão da inocência. Ele traz esses 3 tópicos para estar explicando isso. Se nós formos pegar a criança é pecadora, se a gente pegar do pecado original, sim, mas ela não cometeu ainda pecado. Com certeza. Mas para entender, criança é aquela criança que tem até 11 anos e 29 dias, é considerado criança. Completou 12, adolescente. Então, vamos separar criança até completar os 12 anos. Então, é essa idade que a gente vai estar falando sobre o assunto, que até os 12 anos, completou adolescente já. Porque é algo que a gente escuta muito e é errado falar que uma criança, ela precisa aceitar Jesus porque senão ela vai para o inferno. Tá errado. Ela precisa sim ouvir sobre Jesus, a salvação, mas isso não significa que ela vai para o inferno, porque vai ter uma avaliação da criança que já tem aquela consciência, ela já sabe discernir o certo do errado,
para aí então você fazer essa avaliação e ajudar de acordo com a idade que ela estiver. Agora, professora, dentro desse contexto que você colocou, é até curioso. Nós fazemos essa avaliação no sentido psicológico, pedagógico, né? É uma avaliação humana, né? Agora, dentro do contexto bíblico, fazemos a mesma avaliação? Será que essa avaliação ela tem peso no contexto bíblico ou assim no contexto divino? Será que Deus ele faz a mesma avaliação que nós fazemos? Ele faz até além disso. Com certeza. Então, olha só, o primeiro contexto que eu gostaria de deixar claro aqui é o contexto base, né? O contexto base aqui. Olha só, a criança é pecadora, que até, né, é o que está aqui no primeiro tópico aqui. Sim. A criança é pecadora e pode perder-se. Então, vamos dizer assim, né? No sentido que nós compreendemos, vamos dizer, nós não sabemos, nós não temos certeza. Nós não temos certeza se a criança ela é pecadora ou não. Agora, vamos lá, tem um conceito. Com base na palavra de Romanos 3, olha só, essa palavra nós não podemos pegar num sentido absoluto. É a palavra de Deus. Sim, é a palavra de Deus. Agora, no que trata as crianças. Então, nós não podemos pegar esse texto num sentido absoluto para poder afirmar que as crianças são pecadoras. Por quê? Abre para nós Romanos 3, verso 23. O que vai dizer aí? Então a gente vai conseguir entender aí. Romanos 3, verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o texto ele vai falar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, como nós vamos avaliar o pecado de uma criança que não tem consciência do que é pecado? Será que essa criança ela vai ser condenada injustamente ou por um ato que ela não tem discernimento daquilo que ela fez, só porque o pai, só porque Adão ou só porque os pais pecaram? Será que Deus ele é tão injusto de fazer com que uma criança ela seja punida a chegar a se perder por causa do pecado de Adão? Então olha só, no Antigo Testamento vemos 4 palavras que nos indica pecado. A ratar, que indica errar, tornar-se culpado. Então olha só, a ratar que indica errar e tornar-se culpado. Então peraí, a criança ela errou no quê? Então, o que a gente coloca que seria o pecado original que veio de Adão. Com certeza. Ela é pecadora, todos mas herdamos. Não cometeu pecado Isso, ainda. porque todos herdamos, professora. Isso. Todos nós herdamos esse pecado. Por quê? Porque o primeiro homem, Adão, ele foi concebido ali, né? Foi feito ali por Deus puro. Só que ele pecou. Aí desse homem, desse primeiro casal, surgiram as demais. Então, automaticamente, nos nossos DNAs, veio essa consequência. Nós não cometemos o mesmo pecado de Adão, mas nós sofremos a consequência do pecado. Por quê? Porque automaticamente o pecado ele gerou a morte. Jesus, olha só, Jesus ele não pecou. Jesus ele não pecou, ele nasceu num ventre pecador, mas ele não pecou. E agora, como nós podemos compreender isso? Só que uma criança por ter nascido no ventre com certeza. Agora, professora, ele não pecou, mas ele sofreu a consequência do pecado, que foi a morte. E trouxe vida para nós. Então, Jesus, mesmo sendo inocente, mesmo não tendo pecado, ele sofreu a consequência na sua carne. Mas olha só, só concluir aqui, aí você já entra aí. 2, reter, né? Que indica erro, malogro ou fracasso. No caso, esse malogro aqui é fracasso. Aí eu pergunto, no que a criança fracassou? Ou no que a criança errou? Aí o aon, que é iniquidade. A criança, ela nasceu, ela foi formada em iniquidade, que está lá Salmo 51, que até o salmista Davi, ele fala a respeito disso. Se eu não me falha a memória, acho que é Davi. Mas ele fala a respeito disso, que em iniquidade ele foi formado.
né? Que em iniquidade ele foi formado. Agora, ele foi formado em iniquidade, mas será que ele cometeu iniquidade ao nascer? Então essas são perguntas, Salmo 51. Davi. Pode ler se você achou aí. 51, Verso 12. 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Achou? 51, 12. É o 12 ou é o... 12. Mas tudo bem, a gente já passa aqui, a gente já acha que é o 51, verso 12. Mas tudo bem, a gente já passa aqui, a gente já confirma certinho. Mas ele fala a respeito disso, de que iniquidade ele foi formado. Eu acho que tá até aqui no meus escritos aqui, mas aí nós vamos passando aqui, aí a gente já confirma esse texto. Mas ele fala a respeito disso. Só que, professora, você vai ver que ele nasceu em iniquidade, ele nasceu num ventre pecador, só que ele só foi pecar, ele só teve consciência de pecado quando ele... 5, né? Pode ler. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Então olha só, em iniquidade ele foi formado, e em iniquidade a sua mãe o concebeu. Só que, professora, você vai ver que aí ele vai... começar a ter consciência do que é pecado, ele vai começar a ter consciência do que é pecado quando ele começa a pecar, quando ele começa a discernir entre o certo e o errado. Então, esse é o primeiro fato. Agora, olha só, ele até fala aqui, ó, quer ver, ó? Aí tem o quarto, né, que é o pechar. Transgressão ou infração. Aí eu falo, será que a criança cometeu uma transgressão, uma infração só por nascer? Né? Então esse no Antigo Testamento o pecado é muito mais que uma simples violação das leis de Deus, mas sim um rompimento do relacionamento pessoal com Deus. Isso não indica que a violação das leis seja um pecado, né? Não seja um pecado, pois é entrar pelo caminho da desobediência. Então a violação da lei, ela é pecado por quê? Porque ela gera uma desobediência. Aí nós vamos ter consciência do que é desobediência quando. Então essa é a questão. Será que a criança ela é pecadora? Será que a criança ela comete? Não, vamos mudar aqui. Vamos mudar aqui a frase. Será que a criança ela comete pecado e ela já está condenada ao inferno se ela não aceitar Jesus? Então, sabemos que cada criança é única. Com certeza. Então, cada criança tem a sua idade, o qual ali é formado, né, o seu caráter, e ali ela vai aprendendo a discernir o certo, o errado. Então, isso tem a idade única de cada uma. Ele coloca que a alma da criança está em perigo. Eu acredito que quando a alma da criança está em perigo é quando ela não recebeu o ensinamento de ninguém. Ela não sabe para que caminho seguir, o que fazer. Aí realmente ela está em perigo, porque ela precisa de alguém para conduzir ela ao caminho certo. Então, se não tiver, ela está em perigo sim, e precisa de uma ajuda. E a questão da inocência é onde a gente entra. De acordo com a psicologia, dos 7 até completar os 12 anos. É um longo, né, tempo de um para outro? Sim, porque cada criança tem a idade qual ela forma o seu caráter e assim ali ela vem a consciência, ali ela vem ao conhecimento do certo e errado. Então por isso que não tem como a gente falar a idade certa que a criança ali ela sabe o que é certo e o que é errado, que é o bem, o mal, céu e inferno. É cada criança na sua idade. Então precisa ser ensinado para que essa criança venha conhecer e aí também levar esse conhecimento para todos. Com certeza, professora. E no Novo Testamento, aqui tem um conceito também do Novo Testamento, para nós já passar para a próxima. Diz assim, já no Novo Testamento o conceito de pecado está assim dito, do grego hamartone, não acertar o alvo ou atingir o alvo errado. A definição de pecado pode ser assim esboçado. Tudo aquilo que não contribui para a glória de Deus é um mal orientado,
contra Deus, que envolve ato. Olha só, aí entra a questão, ele abrange, no grego aqui, ele já abrange mais o estado pecador do homem. Então nós vamos compreender o estado pecador do homem quando nós compreendemos esses 3 atos aqui. Ato, que é a ação, que é as ações que não se conformam com a vontade de Deus. As nossas ações, elas não entram em conformidade com aquilo que Deus quer para nós. É a natureza, é uma inclinação herdada por nós desde Adão. Potencialmente presente em nós. Paulo nos indica que éramos por natureza filhos da ira, que está em Efésios 2, verso 3. Então nós herdamos essa natureza como filhos da ira de Adão, né? E você vai ver lá em Efésios que Paulo fala a respeito disso. Então essa natureza nós herdamos. Só que não é por causa que nós herdamos essa natureza que nós já, ao nascer, nós já nos tornamos condenados, né? Por quê? Porque nós estamos ainda no estado da consciência plena. Então a criança está no seu estado de consciência plena. E aí vem o outro, a culpa. O homem não peca simplesmente porque ele é pecador, mas ele é carnal e por isso que ele peca, que está em Tiago, capítulo 1, verso 14. Né? Então olha só, o pecado é a incapacidade de viver em conformidade com o que Deus espera de nós. Então o pecado é a incapacidade de vivermos aquilo que Deus quer para nós. Então, como nós podemos chegar a esse entendimento? Então, pensando assim, parece até algo duro, né? Com certeza. Assim, a criança chegou a conhecimento da certo, errado, bem, mal, e ela já ali, pelos seus atos, ela já vai ser condenada. Parece algo até pesado. Com certeza. Porque você sempre olha para a criança, nós olhamos, né? Nós olhamos para as crianças como algo inocente, como tem aquela inocência, mas a criança, ao ponto que ela deixa de ser inocente, de começa ali a receber, né, o momento em que ela distingue o bem e o mal, ali ela tem a consciência do que ela realmente está fazendo. Então ela vai receber a consequência do que ela faz, seja boa ou ruim, e nós precisamos ajudar para que ela não venha assim cair em condenação por falta de ensino dos pais. E algo até que você falou, né, que qual que seria, quem que teria essa, para ensinar os pais, como ensinar as crianças? Sabemos que os pais, eles precisam receber um estudo, ou como ensinar a criança no caminho, que é a igreja que deveria fazer isso. Com certeza. Vamos dizer assim, né, professora, a obrigação de ensinar o menino, que nem Provérbios, né, ele fala a respeito disso de uma forma bem, para mim é uma forma bem mágica, bem, no sentido aqui, né, uma forma maravilhosa, né, eu vejo isso como uma forma maravilhosa que ele nos ensina, que nós devemos ensinar a criança no caminho. Isso quer dizer que nós devemos caminhar com ele. Por que que as crianças se perdem? Porque os pais também não andam pelo caminho da salvação. Então esse é o primeiro ponto. Os pais põem com que a criança acaba se perdendo. Agora, quando os pais andam pelo caminho da salvação, ele também direciona o filho no caminho. Então é isso que o Provérbios aqui ele está dizendo. Ensina o caminho, anda com o menino no caminho. Por quê? Porque quando ele crescer, ainda o texto também é bem claro, ele fica bem claro. Ainda que ele venha se desviar, e isso que o texto nos diz, ainda que ele venha se desviar, ele não vai esquecer de que ele foi ensinado no caminho. Então, a responsabilidade de ensinar o caminho é dos pais. Só que a responsabilidade de ensinar os pais é da igreja. Então, se a igreja não tem capacidade de ensinar os pais no caminho, os pais também colocam os filhos a perder. Então, há uma cadeia aqui que precisa ser acertado. A igreja ajuda os pais e os pais ensinam os filhos. Então, há aí uma junção entre a família e a igreja aqui. Vamos lá, professor. A criança